apostólico de Eliseu. Propriedade, pela multiplicação, eu declaro que viverei ano como nunca vivi, desde então, o melhor ano de revelações e milagres sobre a minha vida e sobre a minha família. O espírito de Jezabel, que assolava Elias, não terá poder de assolar a minha vida neste ano de Eliseu, porque o Senhor já me deu vitória contra todo espírito maligno da repetição, da inveja e malignidades dos principados e potestades, pelo poder da unção de Jesus de Nazaré em minha vida. Declaro e tomo posse que 2026 será um ano de avivamento espiritual. A capa de unção está sobre a minha vida. Ano de ver com os meus olhos o agir de Deus, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Queime meus olhos e orar para investigar do passado, e declaro que se abrem portas para o tempo que jamais poderia imaginar em minha vida. 2026 será o ano da maior multiplicação vivida em minha vida até hoje, onde o trabalho das minhas mãos serão benditos. Terei disposição e saúde para romper todos os limites, e verei o azeite e a farinha se multiplicar. Da escassez virá uma poderosa abundância e prosperidade. Ano de Eliseu, ano de livramentos, ano de milagres sobrenaturais, ano da multiplicação, em nome do Senhor. Eu entro neste ambiente de milagres sobrenaturais para viver melhor do que já vivido na minha vida até então. 365 dias de unção obrada, de curas, milagres e multiplicação em nome de Jesus. Aleluia, bom dia com muita alegria. Toda vez que louve ao Senhor, que você entregue essa manhã para o louvor da tua adoração, amém? O Senhor, Ele está. O Senhor, Ele entra, Ele abre caminhos, abre onde não existe. Profetiza nessa manhã essa verdade sobre a tua vida. Sozinho nessa guerra, está comigo, forte do Senhor, que acalma o vento, aquele que aperta o mar, tira a nossa dor, e faz o Deus jejuar, esse derruba as muralhas, recebe bastante difícil, eu respirado mal, temas contigo,
já vi um caminho aberto pelas águas, para romper muitas fontes sem beira, nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá esse livramento. Ele guia quer amar, tira a amor, que faz o meu jejuar. Para os olhares, das terras para as mães de filhos, mesmo que natural, eu estou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, para romper muitas fontes sem memória. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá esse livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Muitas fontes em meio ao deserto, nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá essa livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, para romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá esse livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, para romper muitas fontes sem meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus te dá esse livramento. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, em amor. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, em amor. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, em amor. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, em amor. Aquele que é o dono das nossas vidas, todos os nossos dias, aleluia, a Ele nós nos rendemos. Porque quando terminarmos nos esperando com Ele na glória, com a sua alma, esqueça tudo que ficou na sua
casa, onde quer que você esteja ocupado. Agora é um presente. Um presente é um presente. E estar na casa do Senhor nessa manhã é um presente. Vem, fique na liberdade do Senhor. Se puder, fique na liberdade do Senhor. Oh, você está declarando no meio das vezes. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Oh, Senhor, é a ti que eu clamo, aleluia, é a ti, Senhor. Vamos adorar. Vou clamar, pois tudo vem de ti, e tu estás Dizemos, Senhor, aleluia. vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, e o amor jamais me deixará. Sempre há de existir no amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Senhor, a ti vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, e o amor jamais me deixará. Sempre há de existir no amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra todos os seus dias.
seguro. Foi essa passagem, semana passada. Isso me ensinou. Senhor Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador. Aquele homem lá não nos entregou a sua vida por você. Aquele que te ama, ele alguém ouvir a minha voz para ouvir o movimento da minha porta. Eu entrarei na sua casa. Com eles e aquele. Amém? Vamos abrir nossa porta, nosso coração, nossa alma, nossa mente. O Senhor que deu bem-vindo na sua. E essa casa, no lugar dessa casa, você coloca essa casa grande que você com aquilo que você sonhos, algo de amor. A Patrícia, que é você que está ali, coloca ali uma peça.
tua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você. Aleluia, maravilhoso, aleluia, Senhor, nós choramos, maravilhoso é você, Vamos adorar em oração nosso Deus. Vamos pedir perdão das nossas falhas. Vamos orar pela nossa família. Você está aqui. A sua família vai ser alcançada lá na sua casa, aonde ela estiver. Em nome de Jesus. Amém. Ô Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. Necessitada da tua palavra no livro de Apocalipse. Nós estamos, Senhor, a tua palavra nos garante que o Senhor está à porta do nosso coração, no coração da tua igreja unida aqui nessa manhã, no coração daqueles que nos assistem em casa. O Senhor está aqui batendo. Oh, meu Deus, faz-nos ouvir a tua voz. Cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, cada um que está nos assistindo agora, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, que ouça a tua voz delicada, a tua voz suave, no coração, Senhor, agora, na mente, batendo, meu Deus, pedindo para entrar, oh, em nome de Jesus Cristo, que nós declaramos corações abertos nesta manhã para receber o Rei da Glória. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Nós te pedimos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus das nossas vidas. Senhor dos senhores, te adoramos. É bem-vindo nesse lugar, Senhor. É bem-vindo nessa igreja. É bem-vindo nessa casa que somos nós. Em nome de Jesus. Todas as nossas nós reconhecemos as nossas falhas. Oh Deus, nós já somos uma obrigado assim. Glória a Deus. Nós ainda sem querer, Deus. Nós falhamos em palavras, Senhor. Nós falhamos porque nós ainda não procuramos, meu Deus. Oh, Senhor, nós falhamos porque ainda nós duvidamos, Senhor. Oh, falhamos por falar em nossos corações
aleluia, mais altos do que a neve. Nós recebemos, Senhor, essa manhã a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor. Oh, Deus, nós declaramos essa manhã. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor, nós que estamos aqui nessa manhã, alguns de joelhos, Senhor, mas todos prostrados, reconhecendo a tua soberania, meu Deus. Nós oramos e intercedemos pela nossa família. Oh, Senhor, olha os vícios, meu Deus, de drogas, de alcoolismo, tabagismo, prostituição. Nós denunciamos em nome de Jesus Cristo. Não vai ficar na nossa casa, não vai ficar na nossa família, não vai ficar na tua igreja, não vai ficar aqui no teu povo. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue, do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda obra do inferno que tem agido através da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos trabalhos. Nós denunciamos, cai por terra, em nome de Jesus. Nome que é superior. Glória a palavra. E nós declaramos a nossa família é curada, é liberta, é transformada, serve ao Senhor. Aleluia! Oramos pela transformação, visita essa família bendita. Oh, meu Deus, nós oramos, Senhor. Pela nossa patrícia, nós oramos, oh Deus, o Senhor que sonda os corações. Oh, Senhor, nós queremos declarar as bênçãos do Salmo 126. Como quem sonha, eles vão ficar em nome de Jesus. Oramos por cada aspirante, cada diácono, presbítero, pastores, a nossa mídia aqui no som, nossa cabine do som, as mídias, as redes sociais. Oramos pelos nossos kits, Senhor. Oramos pelos nossos times, pelos pais de igreja, Senhor, pela tua igreja que está aqui, que portas abertas para a palavra de fé, em nome de Jesus. Profetizando, Senhor, a tua casa cheia, cheia, cheia do nosso povo que te ama e te adora, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas, melhor momento das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por essa manhã. Nós estamos no melhor lugar, porque na casa do nosso Pai. Amém? Recebendo a força recebendo a direção que vem dos céus das nossas vidas. Amém? E Deus, Ele tem direção. E Deus, Ele tem resposta para as nossas orações. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Amém? Glória a Deus por nós estarmos juntos nessa manhã para entregar nosso Deus louvor e adoração. Amém? Eu quero convidar cada um de vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Aleluia. Filipenses 4, 10. Na Bíblia Apostólica, página 1633. Amém? Glória a Deus. 1633 da Bíblia Apostólica. A palavra do Senhor diz assim: fiquei muito alegre no Senhor
uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês. Tem por mim, na verdade, vocês já tinham este cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que alguém esteja pedindo ajuda, pois o que realmente interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que me agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Até aqui, podem se assentar, amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha, o Senhor é tão maravilhoso. Amém. E estudar, ler, compreender as verdades da Bíblia. Amém. E fazermos dela parte, amém, dos nossos dias. É fundamental. Nós somos a igreja de Filipos, uma igreja que foi a única que decidiu sustentar o ministério de Paulo em um momento de necessidade, de dificuldades. E nós vemos que eles não operaram por obrigação, mas por amor ao reino de Deus. E é tão lindo quando Paulo ele fala para a igreja que fique muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu. E hoje nós vamos pedir para o Espírito Santo que nós tenhamos este renascer dentro de nós. Amém? Porque o cuidado de vocês tem por mim. Na verdade, vocês já tinham. Paulo me fala, vocês já tinham, mas faltou oportunidade. E queridos, neste domingo, o Senhor nos trouxe neste lugar, neste endereço, nessa hora, para que este sentimento, amém, de sermos sim abençoadores da obra de Deus. Porque nós precisamos de milagres, nós precisamos de bênção, nós precisamos viver aquilo que é impossível aos nossos olhos. E nós sabemos que quando nós tocamos o coração de Deus com as nossas entregas, nós acabamos de ter um momento maravilhoso. E a nossa adoração a Deus, a nossa entrega ao Senhor, de se render, de abrir a porta, de convidar para que Ele entre. Neste momento, Ele faz uma revolução no mundo espiritual, abre portas, abre as respostas. E nós viemos aqui porque nós precisamos, amém, de uma resposta dos céus. Porque nós precisamos da interferência de Deus na nossa casa, do agir de Deus na nossa vida, dos nossos sonhos. E muitas vezes dentro de nós, porque muitas vezes o nosso coração está com conflitos, muitas vezes a nossa mente precisa de uma direção. E o Senhor, queridos, Ele traz sobre nós a medida dele, que é abundante. Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? E Paulo, ele deixa claro
que Deus ele não precisava do dinheiro deles. Paulo deixa claro isso, mas que ali Deus estava olhando um povo generoso. Deus queria formar um povo generoso, capaz de experimentar de uma provisão sobrenatural. Amém? Porque a nossa fidelidade, o nosso coração generoso, ele move o coração do Pai. Amém? E nós temos uma oferta de Filipenses. Ela não foi apenas uma contribuição, mas tornou um ato espiritual. Amém? Que produziu resultados eternos. E o que nós precisamos construir hoje são resultados eternos. O que nós precisamos construir hoje na presença de Deus, como um memorial de entrega. Amém? De tirar de dentro de nós e colocar no altar de Deus. Amém? O que nós precisamos é deste ato profético que vai definir o nosso futuro, que vai definir o nosso amanhã. Muitas vezes vem a pergunta na nossa mente: como será? O que vai acontecer se meu filho continuar neste caminho? O que vai acontecer na minha empresa se continuar essa crise financeira? O que vai acontecer? E muitas vezes a pergunta vem na nossa mente, mas queridos, aquele que tem uma entrega no altar, aquele que tem um coração generoso, aquele que busca ao Senhor, que tem uma vida marcada por milagres. Cada um de nós nessa manhã, a resposta de Deus vai ser milagres. A resposta de Deus para a tua vida vai ser milagres. Aquilo que você está buscando no altar vai ser milagres. Não, onde vai vir, pastora? Como vai acontecer? Eu não sei. Mas eu conheço um Deus que a voz dele, amém, traz a resistência. Que a ordem de Deus traz a resistência que não existe. Que a voz de Deus transforma ambiente, transforma a casa. E nós temos essa voz. Amém? Essa voz que fala conosco e que nos direciona. E em primeiro lugar, queridos, a oferta, ela revela a maturidade espiritual. Só pode entregar quem tem o coração. Só pode colocar nas mãos de Deus. Aquele que conhece, amém? E nós precisamos dessa maturidade espiritual para declarar: Senhor, eu não dependo disso, mas eu dependo do Senhor. A minha confiança está no Senhor. Nós lemos ali no versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando comigo nas aflições. Vou falar para eles: vocês fizeram aquilo que era certo. Vocês fizeram o que era bem, se associando, amém, ofertando, abençoando o ministério. Amém? E nós temos que ofertar é nós participarmos da obra do Senhor nesta terra. Ofertar é nós participarmos da restauração da vida de pessoas. Amém? Ofertar, queridos, é nós construirmos um futuro abençoado para a nossa casa. Colocar no altar de Deus é nós colocarmos, amém, a nossa casa debaixo da segurança do Senhor, protegida pelo nosso Deus. Amém? Quando nós entregamos para Deus, quando nós ofertamos, amém? E queridos, oferta é tudo aquilo que o Senhor nos pede. Muitas vezes o Senhor nos pede um tempo de qualidade para estarmos na casa dele, cultuando, agradecendo, buscando a voz dele. Muitas vezes o Senhor nos pede um coração, amém? Um coração aberto para ele transformar. O Senhor, amém? Ele nos pede aquilo que vai trazer grandes liberações nas nossas vidas. E quando nós ofertamos aquilo que o Senhor nos pede, o Senhor, ele traz sobre nós momentos de paz. Amém? Quando nós ofertamos, nós demonstramos gratidão a Deus. Quando nós ofertamos, nós honramos a Deus com aquilo que nós temos, com aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós ofertamos, nós participamos dos milagres de Deus. Amém? Dos milagres que o Senhor realiza na igreja. Dos milagres que o Senhor vai realizar na nossa casa. Não existe nada mais gratificante, Deus, de nós irmos para o altar do Senhor e levantarmos um pouco pela nossa casa, pela nossa família, de colocarmos uma oferta por uma situação da nossa vida. E nós
olharmos o resultado daquilo. E nós vemos que Deus ele respondeu com milagre, porque Ele sempre vai responder. E nós vemos a nossa casa transformada. E nós vemos o nosso filho em pé. E nós vemos aquilo que foi o pedido do altar de Deus se transformando em um milagre, porque nós não recuamos, porque nós não deixamos muitas vezes a nossa carne ligar. Há muitas vezes a dúvida e possibilidade, mas o ato de fé abriu também um portal espiritual. E eu quero declarar nesta manhã que o teu ato de fé, o teu posicionamento de romper, amém, vai trazer liberação sobre a tua casa, a tua família. Aquilo que você não falou para ninguém, amém, mas Deus sabe da aflição do teu coração. E Ele sabe daquilo que você deseja, amém, ver transformado. Deus pode. E nesta manhã eu nos convido a ter um ato de fé, a sermos participantes da obra dele. Porque aquele que participa tem recompensa. Aquele que participa, aquele que Deus libera o sobrenatural. Amém? E em segundo lugar, a oferta, ela gera crédito espiritual diante de Deus. Lá no versículo 17, nós lemos: não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aprende o crédito da conta de vocês. Paulo ele ensina para a igreja de Filipe. Ele ensina que a oferta produz frutos na vida daquele que entrega, na vida daquele que oferta. Toda a oferta feita com fé, ela planta uma semente. Toda a oferta, amém, entregue com fé, ela gera uma colheita. Toda a oferta entregue com fé, ela produz um memorial diante de Deus. Amém? E nós precisamos construir um memorial de fidelidade. Amém? Declarar, amém, no mundo espiritual, a minha vida pertence ao Senhor, as minhas finanças, a minha casa, o meu trabalho pertence ao Senhor, porque eu consigo, porque eu entrego na presença de Deus. E nós precisamos deixar uma marca registrada. Amém? Porque o mundo espiritual tem isso. O inferno tem autoridade. Amém? Não das nossas vidas, que somos filhos de Deus. Mas nós sabemos que o inferno ele tem autoridade sobre aqueles que estão lá. E o inimigo, com essa autoridade, ele mata, ele rouba, ele destrói. E ele conhece aquele que tem a marca de Deus. E ele sabe aquilo que está guardado pelo Senhor. Ele sabe aquilo que está protegido por Deus. E nós precisamos declarar o mundo espiritual através da nossa entrega. Senhor, a minha vida, Senhor, o meu caminhar não tem no teu altar. Amém? As minhas escolhas estão no teu altar. A minha casa está consagrada ao Senhor. A minha família te pertence. E nessa manhã nós vamos entregar ao Senhor uma oferta que vai definir o nosso futuro. A oferta que você vai colocar no altar de Deus nessa manhã, vai trazer uma revolução na tua vida. Em áreas que para você já colocou ali. Áreas que para você ordenou a solução. Deus vai trazer nesta semana revelação debaixo dessa palavra. Amém? E em terceiro lugar, a oferta, ela libera a provisão sobrenatural. Amém? Quem aqui precisa de uma provisão sobrenatural? Quem aqui precisa de um milagre de Deus? Quem aqui precisa ouvir a resposta dos céus? Deus, Ele tem a provisão sobrenatural. E a nossa entrega nesta manhã, ela vai liberar. Pastor, é assim? É automaticamente. O nosso passo de fé é automático. Quando a gente dá um passo de fé, vira uma chave no mundo espiritual. Aleluia. E aquilo que estava retido passa a ser liberado. E aquilo que estava sobre um peso, sobre um jugo, sobre uma sentença, aquele quebrar o mundo espiritual e sobre isso. O nosso passo de fé, o nosso posicionamento, ele move o mundo espiritual. Nós lemos no versículo 19. Amém. Eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida.
nossas vidas. E nós vemos que a promessa de Deus para a igreja não é uma medida pequena, é algo generoso. Amém? É uma provisão que alcança, queridos, a família, que alcança as finanças, que alcança a saúde, que alcança os seus negócios, que alcança os seus. Amém? A provisão de Deus é uma medida sobrenatural. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E Ele sabe daquilo que nós precisamos carregar como milagre, como testemunho de vida. E que você possa ter a certeza nesta manhã que Deus, Ele quer te fazer um testemunho da grandeza dele. Ele quer te fazer reconhecer. Amém? Muitas vezes a gente recebe alguns nomes e a gente é reconhecido por algumas coisas. Amém? Mas existe uma marca, uma restituição que Deus ele quer colocar sobre as nossas vidas. Sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Sermos reconhecidos por aqueles que carregam prosperidade. Sermos reconhecidos como aquele que é diferenciado pela unção que carrega, pela prosperidade, pela bênção na família. Deus, Ele quer te marcar com essa presença, com essa unção. Amém? E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando nós consultamos ao Senhor, quando nós consagramos a Deus, como a palavra do Senhor nos ensina, trazer todos os dízimos, amém? A palavra de Deus é a direção do Senhor, porque existe uma forma do devorador ser repreendido. Sabe qual é? A consagração. Nós podemos fazer todas as outras coisas, mas se nós não consagrarmos no altar de Deus, os nossos dízimos, queridos, porque a palavra nos ensina, amém? Dessa forma, o devorador ele vai ser repreendido. E nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos pede. Às vezes nós damos muito mais, ou às vezes nós entregamos muito mais, para inúmeras coisas. Mas a fidelidade a Deus, ela traz proteção. Amém? E muitas vezes a nossa vida, ela está sem proteção. Muitas vezes é sucessivo a ataques do inimigo. Muitas vezes a gente não está colocando trancas, amém, na nossa vida. Proteção, muralhas, onde o inferno não vai tocar. Mas nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para nós levantarmos, queridos, uma muralha de proteção, porque o inimigo ele não vai atacar o teu coração. O inimigo ele não vai atacar as suas finanças. O inimigo ele não vai atacar aquilo que é teu. Amém? Porque você vai colocar no memorial a vontade de Deus. Você vai consagrar ao Senhor nesta manhã. Como a igreja aqui na denúncia. Amém? Eles entregaram. Sempre Paulo que disse. Uma oração voluntária. Amém? E nós vamos demonstrar nesta manhã através da nossa entrega. Um ato de fé e um ato de adoração a Deus. Amém? Porque Deus ele quer trazer portas abertas sobre a tua vida. Deus ele quer trazer multiplicação. Amém? Deus ele quer trazer estratégias. Deus ele quer cancelar o tempo que ele dá escassez. Deus ele quer fechar aquilo que pode muitas vezes, sabe, ambientes de roubo, onde está minando, roubando a tua força, a tua alegria. Deus quer trazer hoje uma recompensa. E que nós possamos abrir o nosso coração para receber essa marca do Senhor nas nossas vidas. Amém? E eu quero liberar 3 bênçãos proféticas sobre a tua vida. Amém? Bênçãos desta igreja. A primeira bênção, eu profetizo que nesta semana nós veremos, queridos, a mão de Deus agindo em nosso favor. Nós não viveremos a limitação do homem, mas pela abundância de Deus. Amém? Nós vamos ser dirigidos pela bênção, pelo poder, pela unção que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele vai te suprir e vai trazer uma semana de grandes liberações. Em nome de Jesus. A segunda bênção dessa entrega. Toda porta que foi fechada pelo medo, pela injustiça e pela oposição vai ser aberta pelo Senhor. Esta semana, pessoas certas cruzarão o caminho. Amém?
amém? Oportunidades surgirão e estratégias dos céus serão liberadas sobre a tua vida para que você avance. Amém? Deus está colocando um movimento em nada da tua vida. Aquilo que estava paralisado, aquilo que não aconteceu até o dia de hoje, aquilo que você se esforçou, aquilo que você se empenhou, mas você não teve resultado. Deus hoje está liberando o teu caminhar. Deus hoje está colocando um movimento na tua vida e você vai avançar debaixo do poder de Deus. Amém? E a terceira bênção, eu profetizo que toda ansiedade, amém, vai abandonar a paz. Que toda notícia ruim será transformada em testemunho na tua vida. E que toda a seta do inimigo, ela será quebrada. E toda batalha, amém, toda batalha que você entrou aqui travando, o Senhor ele vai te dar vitória. Debaixo dessa palavra, Deus tem vitória para a tua vida. E hoje o Senhor está abrindo os seus olhos espirituais, amém, porque você está enxergando um ambiente de impossibilidades, de dificuldades. Mas hoje o Senhor está abrindo os seus olhos, porque Ele tem caminhos sobrenaturais para a tua vida. E eu quero te convidar. Pegue este envelope que está na sua cadeira, amém, como um ato de fé, amém, que você levante ele e que você hoje consagre ao lado do Senhor o teu melhor, que você consagre a tua oferta, o teu dízimo. Se você deseja nesta manhã fazer um voto ao lado do Senhor, nós temos aqui os nossos votos, amém, este é o voto do ano apostólico de Jesus, um manto que nos protege, um manto de unção que nos cobre, amém, e se você deseja consagrar e ter a cobertura do Senhor na tua vida, na tua casa, fica na liberdade de consagrar o teu voto, de colocar no memorial do altar de Deus. Amém? E se você muitas vezes entrou e você, hoje, pastor, eu não tenho, mas nós temos também os nossos boletos que você pode levar e honrar, e ofertar, e abençoar a obra de Deus. Amém? Porque quando nós abençoamos a casa de Deus, o Senhor traz marcas poderosas sobre as nossas vidas. E eu profetizo, Deus, sobre a tua vida, que toda limitação financeira será quebrada. Eu profetizo nesta manhã que o Senhor ele abrirá os seus tesouros sobre a sua vida. Haverá provisão, haverá multiplicação, haverá abundância. Assim como está escrito em Filipenses 4:19, o Deus que supre todas as necessidades, Ele manifestará a sua fidelidade sobre você e a tua casa. Recebe sobre a tua vida, recebe as bênçãos do Senhor sobre você. Pai, nós consagramos nesta manhã o nosso melhor no teu altar. Nós colocamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos votos na tua presença. E nós declaramos nesta manhã que Satanás não toca mais aquilo que é nosso. Satanás não vai roubar mais aquilo que é nosso, porque nesta manhã nós estamos consagrando no teu altar, Pai, a nossa vida, a nossa casa, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e nós declaramos, Pai, o ambiente da provisão sobrenatural do Senhor. Nós declaramos, Pai, o ambiente dos milagres do Senhor sobre os nossos amados, sobre a nossa casa, sobre, Senhor, a nossa vida profissional, sentimental, financeira. Nós declaramos este ambiente da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Separe a tua oferta. Amém. Entregue com alegria ao Senhor. Nós temos a salva, nós temos também a máquina, temos a chave Pix. Então fica na liberdade para consagrar. Amém. Em nome de Jesus. Adorar a Deus.
poderia estar em qualquer lugar, mas tua glória ninguém, tua presença ninguém esconder. Por meio de Deus viver, mas tua glória ninguém, tua presença também. Em que a nossa vergonha se consumiu, e a voz que saiu dela de atraiu, e o meu coração ficou até que descobriu, que um dia que pra fora vai mais que mil. Em que a nossa vergonha se consumiu, e a voz que saiu dela de atraiu, e o meu coração ficou até que descobriu. Um dia nunca vai, um dia nunca vai mais que nos trouxe a este lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um recadinho dessa semana. Nós vamos passar para a palavra. Amém? Nessa terça-feira, amém? Nós temos o nosso encontro mensal, mais severo, e o encontro homens invencíveis. Amém? Então, venha para a casa do Senhor. Vai ser uma grande bênção. Nós vamos estar juntos, recebendo a palavra, sendo direcionados e nos fortalecendo na presença. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos na campanha de 7 domingos de milagres de bênção. Amém? Como nós vemos o poder de Deus se manifestando através da vida, o mesmo Deus de Eliseu é o nosso Deus e tem milagres nas nossas vidas. Amém? E hoje, o milagre da provisão sobrenatural. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher das esposas dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, morreu.
você tem em casa? Ela respondeu: esta é a sua serva. Não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá e peça emprestadas vazias aos seus vizinhos, não poucas. Depois entre, feche a porta à casa de você e dos seus filhos e despeje o azeite em todas aquelas vazias. Separe as que ficarem cheias. A mulher se retirou e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou de correr. Então ela foi com tudo para o homem de Deus. E ele lhe disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, você e os seus filhos viverão do resto. Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos nessa manhã, continua falando ao nosso espírito, Pai, revelando os teus segredos, Pai, espirituais, para essa vida, Pai, de uma provisão sobrenatural, para uma vida marcada pelo sofrimento sobrenatural do Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, cura o nosso coração, Pai, de tudo aquilo que muitas vezes é passado, que vem para roubar, Senhor, a bênção do Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, para sermos ministrados nessa manhã por Ti. E saímos daqui, Pai, carregando o nosso lar, carregando a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Nós vemos a palavra do Senhor. Ela diz que ela foi e contou ao profeta. Eu quero iniciar essa palavra colocando este sentimento no teu coração. Porque muitas vezes a gente acha que é impossível. Amém? Mas a palavra profética nos faz viver milagres. E aquela viúva, diante de uma sentença, amém? O seu esposo, ele morre, ela tem uma dívida, e ali os credores viriam para levar os seus filhos. Uma dívida impagável, agora com uma sentença de ficar sem os filhos. Ela vai aonde? Até o profeta. Ela vai falar com o profeta. E nós vemos que, depois que o milagre acontece, ela vai e conta ao profeta. São dois momentos completamente diferentes. O momento onde ela vai pedir o socorro para o profeta, onde ela vai contar a situação que ela está vivendo. E o segundo momento, como estava o coração daquela mulher? Como estava aquele sentimento daquela mulher após presenciar o milagre? Após ela viver algo extraordinário. Agora ela vai para o profeta, mas ela vai feliz. Agora ela vai para o profeta tendo uma experiência poderosa com Deus. Agora ela vai para o profeta sabendo que Deus responde no clamor. E eu quero declarar que este sentimento é o sentimento e o ambiente que Deus tem para a tua vida. Amém? Aquele que anda na presença de Deus, muitas vezes chorando, muitas vezes clamando. Aquele Deus, ele tem um segundo ambiente. E Deus, ele tem esse segundo ambiente para a tua vida, onde você vai voltar e falar: Pai, obrigado pelo milagre. Obrigado porque eu vi a mão poderosa do Senhor agindo na minha vida. Eu quero iniciar essa palavra colocando esse sentimento no teu coração, porque eu posso passar as guerras que nós vivemos, a assolação que nos marca, ela não vai prevalecer a partir do momento do dia de hoje, porque Deus está transformando o nosso sentimento, daquele, amém, que sabe que Deus é poderoso para fazer. Nós não vamos ser filhos frustrados, em nome de Jesus. Nós não vamos ter as nossas expectativas frustradas. Sabe o que é isso? Senhor, eu fiz um plano na vida do meu filho. Senhor, eu fiz um plano no meu casamento.
na nossa vida, que vão mudar a nossa história. Chega um dia que a gente precisa falar, basta, acabou. Satanás, acabou. Acabou aquele que ficou chorando. Acabou aquele que ficava buscando um culpado. Acabou aquele que ficava muitas vezes lamentando o que perdeu. Agora está nascendo aquele que vai guerrear pelos seus. Agora está nascendo aquele que vai lutar pelas promessas de Deus. Porque tem promessa de Deus na tua casa. Tem promessa de Deus na tua família. Tem milagres de Deus, queridos. Tem promessas de Deus na tua vida. Deus, Ele te sonha. Amém? Não vem. Ele te formou. Amém? Ele escreveu os seus dias. Ele escreveu a tua história. Amém? É isso que nós precisamos entender. Os nossos dias são lindos. E nós vamos tirar da mão do inimigo tudo aquilo que ele pegou. Tudo aquilo que ele roubou. Muitas vezes o teu futuro. Muitas vezes aquilo que eram seus sonhos. Hoje o Senhor nos trouxe aqui. Para nós deitarmos. E buscarmos aquilo que é nosso. Porque quando a viúva, ela vai até o profeta, ela demonstra que ela também buscar outras alternativas. Ela não foi buscar um dinheiro emprestado. Ela não foi muitas vezes ficar desesperada, preocupada, lamentar, criticar. Ela poderia criticar. O marido dela era servo. Ele estava ali caminhando. Amém? Com os profetas, ele conhecia. E muitas vezes agora, nesse momento, onde ela tanto precisava, ela se deparava com uma dívida enorme, uma situação, amém, lamentável. E ela poderia muitas vezes demorar, questionar, mas nós temos que é fundamental. E nós estamos fazendo nessa manhã. Nós saímos da nossa casa e nós estamos aqui, diante do nosso Deus, do Deus que ouve a nossa oração, falando, Senhor, a situação é essa. Senhor, a área da minha vida está assim. Pai, é este, a sentença é este diagnóstico. Nós estamos apresentando a nossa vida. E o Senhor, Deus, Ele tem transformação. E o Senhor, Ele tem ambientes de glória. Quando nós vemos a história dessa mulher, nós vemos que, naquele momento, ela não estava guerreando somente com a vida financeira, mas ela estava guerreando também com aquele ambiente do inferno. Um ambiente de guerra familiar. Agora ela estava lutando também com um ambiente emocional. Porque o inimigo, também, ele não quer simplesmente uma. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos ter este entendimento. Porque muitas vezes a gente acha, amém, que as coisas não vão acontecer. E nós vamos entender, como eu já falei nessa manhã, que o inimigo ele tem autoridade. Satanás ele tem autoridade. E só existe dois senhores. Só existem dois caminhos. Só existe, amém, ou nós estamos na presença de Deus, somos cobertos pelo sangue, protegidos por Ele, ou queridos, o inimigo ele vai ter autoridade. E a autoridade de Satanás sobre a vida do homem, amém, ele leva a destruição. Ele leva, assim, amém, aquilo que é a destruição de uma vida, de uma família, porque ele não destrói só a pessoa, ele destrói uma geração. E nós vamos entender isso, que está na presença de Deus, que declarar que nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, traz proteção sobre a nossa vida e tudo que é nosso. E nessa manhã, amém, você vai colocar a tua vida, você vai colocar a tua casa, você vai colocar tudo o que é seu debaixo da proteção do sangue. Porque o inimigo ele não vai continuar agindo, amém, naquilo que é seu. Amém? E nós vimos que aquela mulher, ela tem posicionamentos, ela obedece a direção. E é fundamental para viver esse milagre, ouvir e obedecer. Amém? E o profeta dá a direção para ela. Fala para ela, vai, pega vasilhas emprestadas. Não poucas, mas elas precisam estar o quê? Vazias. Ele dá a direção. Depois fala para ela assim, você entra agora na tua casa, fecha a porta, só você e seus filhos. Amém? E este é o ambiente do milagre. E ali você vai começar a derramar o azeite. Uma direção. Amém? E a palavra do Senhor, ela nos ensina. Amém? A palavra do Senhor, ela nos orienta. Mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós optamos por aquilo que é o
Pedir vazias? Confiar na palavra do profeta? Será que era um ambiente fácil? Ou ela precisou lutar com aquilo que era o sentimento da incredulidade? Ou será que ela precisou lutar com aquilo que era o sentimento, às vezes, de raiva que está dentro do coração dela? Ela precisou ter um posicionamento de fé. E nesta manhã, nós vamos ter um posicionamento de fé para vivermos a multiplicação que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Como aquela viúva, ela viveu ali uma transformação no cenário da sua vida. Amém? Eu sei que tem corações aqui, amém, que estão buscando, amém, que, pastor, o meu sonho é que num dia eu abrir os olhos, a situação seja toda transformada. E eu tenho a resposta transformada. E eu tenho essa mudança. Deus, Ele tem essa transformação do cenário. Deus, Ele tem reversão em todas as áreas da tua vida. Amém? Deus, Ele vai transformar essa área, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Continua buscando, continua batendo, continua se posicionando, e você vai ver. Amém? E você vai ter a surpresa com a queda. Amém? Como ela foi até o profeta na segunda vez? E Deus está colocando esse sentimento no teu coração. Porque você vai, amém, subir no altar e contar o testemunho. Você vai ver a transformação dos seus filhos. Você vai ver a sua casa transformada. Você vai ver aquele que é o diagnóstico, a sentença sendo revertida. Continua, persevera. Amém? Nós vemos um milagre. Ele não começou quando o azeite começou ali a derramar, né? Sair da botija, mas não começou quando ela decidiu. Ela decidiu ouvir a voz do profeta, a voz do homem de Deus, e ela obedeceu cada instrução recebida. E nós vamos sempre pedir para o Senhor. Amém? Para que o Senhor venha moldar o nosso coração. Porque às vezes a gente não desobedece porque a gente quer. Às vezes a gente não faz o correto porque a gente quer. Muitas vezes a gente foi ensinado assim. E a gente foi moldado ao longo da nossa vida. Porque eu preciso agir assim. Senão a pessoa não quis para mim. Porque eu preciso fazer desse jeito. Porque senão eu não tenho autoridade na minha casa. E muitas vezes a gente vai tendo posicionamentos e atitudes. Amém? Que não vão trazer a bênção de Deus. Não é porque a gente não quer. É porque a gente não vai ensinar. Amém? Mas hoje, Deus quer te ensinar uma estratégia nova. Como Ele ensinou para a Bíblia. Amém? Hoje, Deus quer te ensinar um novo modo de você trabalhar ao milagre de Deus na tua casa, na tua família. Deus hoje quer colocar uma estratégia. Nós já vimos essa palavra este ano inúmeras vezes. Amém? Desde o mundo da milagre, nós temos estudado a vida de Elias, os milagres de Eliseu, a vida de Eliseu, os milagres de Eliseu. Mas ele disse: nós não abrimos o nosso coração para sermos ensinados por Deus, para ouvir a direção de Deus. Quando você está na tua casa e Deus fala: para de demorar. Sabe quando você está, Deus fala assim: unge. E Deus dá a direção. E foi assim que o profeta fez. Ele deu a direção. E hoje Deus, Ele vai te dar a direção, os passos para você viver o teu milagre. Ouça e obedeça a voz de Deus. Amém? Nós, em primeiro lugar, nós vamos decidir, como aquela mulher, ela decidiu buscar a direção de Deus. Nós vamos nos decidir a partir de hoje. Tudo que nós fizermos, buscar a direção de Deus através da oração. Amém? Buscar a direção de Deus. Ela não foi buscar caminhos alternativos, mas ela foi abrir o profeta. Lá no livro de Salmos 32, 8. O Senhor diz: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, tendo os seus olhos fixos em você. Amém? Abre o teu coração, abre o teu ouvido para ser aconselhado, dirigido por Deus. Às vezes nós ouvimos opiniões,
das pessoas, e ela se torna algo tão importante para nós. E a gente segue a opinião da pessoa, muitas vezes ignorando aquilo que Deus está nos dirigindo, muitas vezes ignorando a instrução de Deus. Amém? Que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos desejar ser aconselhados por Deus. Porque, queridos, é necessário desejar. Tem como você conversar com uma pessoa ou ficar perto de alguém que não quer conversar? Não. Tem como você ensinar alguém que ela não quer ser ensinada? Nós precisamos falar, pai, eu quero ser ensinado. Eu quero ser ensinado aquilo que eu não aprendi até hoje na minha vida. Eu quero aprender, sabe, a conduzir a minha casa, a conduzir a minha vida, os meus sentimentos debaixo da direção do Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia! O segredo daquela mulher foi correr para a presença de Deus. Amém? E nós precisamos, queridos, correr para a presença de Deus, buscar a direção de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque Ele tem direção. E Ele quer nos ensinar o caminho de Deus. Amém? Tem uma fala diferente. Tem uma oração que vai mover os céus. Tem um posicionamento de fé que vai abrir as janelas do céu. Tem aqueles passos, amém, que nós podemos dar diferente. Para quê? Nós vamos viver a nossa vida muitas vezes sobrecarregados. Por que nós vamos ficar cansados? Por que nós vamos gastar os nossos dias muitas vezes estressados, olhando somente o caos que está acontecendo? Se nós podemos andar por um caminho preparado para o Senhor. Se nós podemos ter a paz do Senhor no nosso coração. Se nós podemos caminhar sendo guiados pela voz do Espírito Santo. Sermos fortalecidos por Deus. Amém? Porque o inimigo ele quer falar que você não está, que você não consegue, que você não pode. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que ela fala a nosso respeito? Tudo posso. Amém? Que nós possamos andar de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus para nós. Amém? Uma proteção. A palavra do Senhor é proteção. A presença do Senhor é proteção. E Deus ele quer trazer este ambiente para cada um de nós. E em segundo lugar, como nós temos na vida daquela vida, o posicionamento que ela teve, a direção que ela tomou, ela valorizou aquilo que Deus havia dado para ela, aquilo que ela tinha. Amém? Nós temos um pensamento dela. Foi levado a analisar aquilo que ela tinha. Como o profeta pergunta para ela: o que posso fazer? É uma pergunta. O que eu posso fazer para você? O que você tem em casa? A mente dela precisou entender que ela tinha algo. Amém? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, nós lemos: Eliseu lhe perguntou: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa. Ela respondeu a primeira pergunta. E agora vem a segunda. E ela fala o quê? Não sei. A mente dela, amém, precisou analisar. Amém? E que nós possamos valorizar aquilo que nós temos. Amém? Pastora, minha vida está uma bagunça. Mas você tem uma família. Amém? Você tem. Meu filho está assim. Você tem um filho. Meu trabalho está assim. Você tem um trabalho. Amém? E a gente começa a analisar o que nós temos. Porque este é o ambiente que Deus quer transformar. É o teu filho, é o teu trabalho, é a tua saúde. Este é o ambiente, Senhor. Este é o azeite que eu tenho. Agora a multiplicação vem do Senhor. Agora a libertação vem do Senhor. Agora o milagre vem do Senhor. Muitas vezes o inimigo quer falar: você não tem nada, tudo destruído. Senhor, eu tenho. Eu te louvo porque eu tenho isso. Mas eu quero ver transformar. Mas eu quero ver essa situação mudada. E assim foi Deus. Porque a pergunta do profeta Eliseu trouxe para ela este novo olhar de uma perspectiva diferente. Amém? E que nós possamos
hoje valorizar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para se transformar em milagres. Amém? Deus te deu uma vida. Amém? Deus te deu um fôlego de vida. Deus colocou sobre você talentos. Deus colocou em você dons, querido. Você tem talentos e dons. E através desses talentos e desses dons do Senhor na tua vida, a tua casa vai ser construída. Amém? Numa base alicerçada por Deus. Amém? O que é o dom e o talento que Deus colocou na tua vida é para que a tua casa seja abençoada, para que a tua família tenha prosperidade. Amém? Você entende o ambiente? Você entende aquilo que Deus está falando no teu coração nessa manhã? Que a tua vida, amém, está sendo levantada para transformar este ambiente. Que a tua vida está sendo levantada para transformar aquilo que é o nosso coração em um grande lugar. Amém? No livro de João, capítulo 6, o versículo 9, diz assim, João 6, 9. Aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faço, porque todos se assentam no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, dando graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Deus, Ele tem essa porção da tua vida. Deus tem essa provisão sobrenatural. O que era? Aqueles pães e aqueles peixes. 5 pães e 2 peixinhos, diante do milagre que eu preciso viver. Pastora, o que é isso? Diante do milagre que eu preciso viver. Isso é o suficiente que o Pai precisa para transformar numa provisão sobrenatural. Isso é o ambiente que Deus precisa para que todos olhem para você e vejam o milagre de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente começa a pensar: mas Senhor, por que aconteceu isso? Mas Senhor, por que o meu filho escolheu este caminho? Mas Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida financeira? Mas Senhor, por que tantas dívidas? E a gente começa a olhar o ambiente como algo terrível. Mas a gente se esquece disso. E para carregar milagres, e para carregar uma história com Deus, e para carregar marcas espirituais, e as pessoas olharem para nós e verem a grandeza de Deus e falar: eu conheço Deus que faz milagres, eu conheço Deus que restaura a história, o meu Deus restaurou, eu conheço Deus que abre caminhos sobrenaturais, porque abre o caminho na minha vida, para que nós possamos testemunhar a grandeza de Deus. É preciso a gente ver os ambientes. Como nós estaríamos falando nessa manhã de uma viúva que teve o azeite multiplicado se ela não tivesse passado pelo dia da escassez? Se ela não tivesse passado pelo dia mais difícil da tua vida, pelo amor de Deus. Amém? Os dias difíceis é para mostrar a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, que a nossa mente já é ressignificada, transformada, nós entendemos que Satanás não nos para mais, o inimigo não nos rouba mais, porque nós sabemos que este ambiente é só profetizar, que este ambiente é só se posicionar, e Deus vai transformar, e nós se posicionar como aquela viúva se posicionou. Amém? E você vai ver Deus transformando o azeite, Deus transformando o milagre, porque se é milagre você precisa, se é milagre que a tua casa precisa, você está no lugar certo. Deus é o Deus de milagres. E a terceira decisão daquela mulher que trouxe esta provisão sobrenatural, ela obedeceu com fé a direção de Deus. E o Senhor nessa manhã: Senhor, tira toda dúvida do meu coração, tira todo sentimento contrário, tira toda insegurança do meu coração, mas não me deixe
ela obedeceu a direção deles. Ela foi buscar vazio. E ela veio para a casa dela carregando um monte de vazio. E ela coloca no corpo aquele monte de vazio. E ela busca a direção conforme. E ela faz conforme a direção do profeta. Era algo que parecia dar certo. Era algo que parecia provável. E muitas vezes a gente tem medo de obedecer a voz de Deus. Muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus está pedindo, às vezes é fácil demais. Porque não é tão difícil assim. Não é pedir vasilhas emprestadas. E às vezes a direção que Deus nos dá, Deus fala, é só isso. E a gente quer fazer o difícil. A gente quer fazer aquilo que Deus não pediu. E a gente quer trabalhar naquilo que Deus não pediu. E a gente quer entrar nessa coisa que Deus não pediu. E a gente quer fazer coisas que Deus não pediu. E Deus falou para ela o quê? Vai para de fazer isso. Amém? Que nós possamos obedecer a direção de Deus sobre fé. Amém? E você sabe aquilo que Deus te fala no teu coração. Você sabe aquilo que Deus quer de você. Você é adorador de Deus. Você é aquele que Deus levantou. Amém? Para estar na presença de Deus. Você é aquele que tem sede de fome de Deus. Você é aquele que Deus formou. Amém? Não dá para a gente estar distante daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E você sabe quem você é. E você sabe das áreas espirituais que estão na tua vida. Você sabe, ó Deus, que você conhece. E Deus está te chamando nessa manhã para algo mais profundo. Amém? Para uma caminhada mais perto, mais próxima de Deus. Mergulhar nessa dimensão que Deus tem para a tua vida. Amém? Nós temos os versículos 3 e 4 lá de 2 Reis, que Eliseu dá a direção para ela, vá e peça emprestadas vazias aos seus vestidos, não poucas. Depois ele fecha a porta da casa de você e dos seus filhos e despeje o azeite em todas aquelas vasilhas. O Senhor tem dado direção. Amém? Que nós possamos obedecer. Nós temos que aquela viúva, ela precisou sair de casa para pedir as vasilhas. Amém? E muitas vezes, queridos, nós queremos ficar no culto. Nós queremos ficar escondidinho com o nosso problema. Nós não queremos expor. Eu vou bater na porta do meu vizinho e ficar pedindo vasilhas. Amém? Mas o Senhor, ele trabalha com isso, com a exposição. Não é expor para a gente ser vergonha, mas é expor para a gente ser curado. É expor para a gente ser direcionado. É expor para ele mostrar o caminho. Amém? Assim foi. Na vida de Jesus, foi sempre uma exposição. Nós vemos que ele foi para a cruz e todos viram. Ah, Jesus é crucificado. Está pagando o preço. Amém? Sendo abençoado. Mas nós vamos entender que, por outro lado, Satanás ele trabalha onde? No culto. Amém? Satanás ele trabalha naquilo que é o culto. E muitas vezes o inimigo ele quer que você se isole da sua guerra. Muitas vezes o inimigo quer que você não escolha o seu problema para Deus. Mas nós precisamos entender que nós precisamos sair da sua casa. Deus hoje pede para a gente sair deste ambiente que nós estamos. Deus hoje nos convida a sair para ter um passo de fé. Como aquela viúva saiu para pedir emprestado, porque nessa exposição houve um milagre. E Deus ele não quer te expor para uma vergonha, mas para uma cura, para uma libertação, para uma direção, porque Ele traz a luz. Amém? E nós precisamos ter este entendimento de obedecer. Sai da tua casa. Não é do teu lado, mas é da casa, daquilo que muitas vezes é a situação, daquilo que é a guerra. Amém? Expõe para Deus. Mostra para o Senhor. E ela sai para pedir o que vasos emprestados. Ao segundo posicionamento que ela tem, era pedir. E depois ela entra na sua casa acreditando naquilo que era a direção do profeta. Amém? Fazia sentido? Muitas vezes não. Mas a obediência fez com que o azeite se multiplicasse. E você precisa ver o azeite multiplicar. E você precisa ver o transbordar de Deus. Amém? E nós precisamos entender, queridos, que a multiplicação vai estar na obediência. Muitos estão pedindo para Deus multiplicar o azeite. Muitos estão querendo ver o azeite multiplicar. Mas a obediência está bastante mudada. Nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Obedecer o que Deus nos pede. Amém? Sem desculpas. Amém? Faça um compromisso com Deus nesta manhã.
falar, Senhor, eu vou eliminar as desculpas da minha vida. Eu vou eliminar, amém? Porque sempre a gente vai ter uma desculpa. Sempre a gente vai ter um ponto da gente falar com isso. Não deu. Mas a gente vai falar, Senhor, o meu relacionamento é contigo. Eu quero eliminar as desculpas. Porque as desculpas têm me atrapalhado de viver. Porque as desculpas têm me impedido de viver o grande de Deus. Porque as desculpas têm me impedido de viver o sobrenatural do Senhor. E Deus, ele tem o sobrenatural. Aquela mulher, ela não disse, Deus, não. Ela teve uma atitude de fé. Amém? E quem, queridos, tem passos de fé, vive o milagre. Amém? E ela creu que Deus traria para ela um novo tempo. E ela viveu este novo tempo. Eu quero te convidar a ficar. E você vai trazer para a tua vida esse ambiente espiritual. De crer nesse novo tempo do Senhor na tua vida. Amém? Como aquela mulher, ela entra na presença do profeta na segunda vez, contando o milagre. Agora, o profeta olha e tem uma filha cheia de dados. Elas estão cheias de azeite. O que eu faço agora? E você pergunta para a presença de Deus, falando, Senhor, eu carrego o milagre. Eu estou vivendo a cura, eu estou vivendo a libertação, eu estou vivendo a salvação da minha casa. Eu estou desfrutando dos melhores dias. Eu estou desfrutando dos melhores dias. Deus quer colocar essa frase nos seus lábios. Deus quer colocar essa frase na tua vida. Deus, ele quer fazer com que você caminhe uma bênção, vivendo a bênção de Deus, vivendo o milagre de Deus. Eu quero que você abra a tua boca nessa manhã e peça para Deus, busca a vontade de Deus o teu milagre, busca na presença de Deus a resposta, a transformação, porque Deus está levantando homens e mulheres aqui com autoridade para entrar naquilo que é a ação do inimigo e tomar de volta aquilo que é teu. E ele canta lá, suri, canta lá, Pai, nós entramos na tua presença nessa manhã. Em primeiro lugar, te pedindo perdão, Pai. Te pedindo perdão todas as vezes, Pai, que nós tomamos uma decisão sem consultar ao Senhor. Todas as vezes nós buscamos aquilo que era bom para a nossa carne. Nós queremos te pedir perdão, Pai, porque o conserto, ele traz a bênção do Senhor. Porque o conserto, Pai, traz os milagres, libera a nossa vida, libera, Espírito Santo de Deus, libera os passos dos teus filhos nesta manhã, libera a tua igreja, Pai, e ele canta, suri, canta lá, não vai prender mais, não vai assolar mais, hoje o Senhor está liberando, e ele canta, suri, canta lá, aquilo que estava atrofiado. Ele canta, suri, canta lá, e ele canta, suri, canta lá. Deus está colocando um movimento espiritual, Deus está colocando um movimento, Deus está colocando um movimento na tua vida. Você viver uma provisão sobrenatural, para você viver a dimensão do céu sobre a tua vida. Nessa manhã, Deus está trazendo essa unção para destravar o teu futuro, trazendo liberação, visão espiritual, entendimento daquilo que Deus tem para a tua vida. E como aquela viúva, ela vive uma provisão sobrenatural, ela carrega uma marca de milagre. O Senhor coloca nesta manhã essa palavra sobre a tua vida. Você não vai carregar as dores do teu passado, você não vai carregar aquilo que foi a assolação, mas você vai carregar as marcas do milagre de Deus, você vai carregar a restituição, você vai carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Deus hoje está entrando no teu lar, Deus está entrando na tua vida, na tua casa. Abre espaço para Deus. Como aquela viúva, ela chega para o profeta e ela conta para o profeta. Conta para Deus essa vida, porque Deus ele vai entrar nessa causa, Deus ele vai entrar nessa guerra, Deus ele vai entrar nessa situação, Deus está enviando anjos para guerrear as suas batalhas, e ele canta a sua vida. Nós prometemos nessa manhã a liberação dessa porção sobrenatural de multiplicação. Nós liberamos nesta manhã sobre as nossas vidas, Pai. E ele canta a sua vida. Nós liberamos, Pai, a multiplicação. Nós liberamos sobre as nossas vidas, porque nada vai nos faltar.
paz para a tua vida. Deus tem descanso para a tua alma. Deus tem, amém, o suprimento financeiro que você precisa. Deus tem libertação. Deus ele tem salvação. Deus está te colocando neste ambiente de provisão sobrenatural. Deus ele tem mais para a tua vida. Recebe a unção de Deus. Recebe a unção de Deus. Pede para o Senhor nessa manhã. Fala para ele, enche. Aleluia, enche. Até transbordar. Enche-me. Quero ser teu lar. Tua casa Jesus, enche-me até transbordar, enche-me, quero ser teu lar, tua casa morar. Jesus, enche-me até transbordar, derrama glória, derrama glória, enche-me até transbordar, derrama glória, derrama glória, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, quero ser teu lar, tua casa morar. Jesus, aleluia. Quero te convidar, quero te convidar a vir à tua frente. Quero colocar agora a unção sobre a tua cabeça e te enviar para uma nova estação de Deus na tua vida. Uma estação de milagres, de uma provisão sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia. Vai pedindo para o Senhor, para que Ele venha transbordar, para que Ele venha encher a tua vida, para que Ele venha te marcar milagres. Aleluia, Senhor, eu quero ungir os teus filhos nessa manhã, enviando o Senhor, enche Espírito Santo de Deus, enche Espírito Santo de Deus, e ele recebe a unção do Senhor sobre a tua vida, e ele vai Senhor, eu declaro a ação do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu declaro a ação do Senhor, Pai, enviando uma tribo de grandes milagres, de provisão sobrenatural. Recebe a unção, recebe a graça, a vida de espiritual. Repita assim comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero colocar os meus sonhos, a minha casa, da tua presença, debaixo do governo do Senhor. Dirige, Senhor, a minha vida, a minha casa. É o que eu desejo, é o que eu te peço. Em
nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu sou como céu. Aleluia. Nós vamos agradecer ao Senhor. Declara assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Deus é fiel. Eu te envio debaixo da unção do poder do Espírito Santo de Deus para viver o extraordinário do Senhor, a provisão sobrenatural, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando pela transmissão, nós estamos aqui na Avenida Santa Isabel, número 401, Vila Aparecida. Seja renascer, vem renascer você.